Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, tudo o que acontece em Brasília você fica sabendo por aqui. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também é muito importante que você deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas e, se possível, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Tudo o que aconteceu de mais importante você vai ver a partir de agora. Primeira turma do STF condena Zambelli a 10 anos de prisão e perda do mandato. É isso mesmo. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Os ministros julgam no plenário virtual da Corte a acusação da Procuradoria-Geral da República pelos crimes de invasão ao dispositivo informático e falsidade ideológica. O colegiado seguiu o voto do relator ministro Alexandre de Moraes, que propôs a Carla Zambelli 10 anos de prisão em regime inicialmente fechado, perda do mandato parlamentar e inegibilidade. Surge dedo duro da comitiva de Lula, o principal suspeito de vazar conversas de Janja. É isso mesmo. Quando se trata de PT, é cobra engolindo cobra. Ninguém confia em ninguém. Lula demonstrou muita irritação ao vazamento da fala de Janja, que teria irritado Xi Jinping. Janja criou constrangimento ao pedir palavra para falar com Xi Jinping sobre os efeitos do TikTok no Brasil que ela considera nocivos. Até mesmo a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada por considerar a fala de Janja desrespeitosa em relação a Xi Jinping. A situação causou mal-estar na enorme comitiva que viajou para a China bancada pelo dinheiro público. Lula reagiu com irritação ao vazamento e demonstrou isso publicamente, questionando quem teve a pachorra de vazar a conversa de um jantar muito confidencial e pessoal. Segundo Mônica Bergamo, o presidente e a primeira-dama desconfiam inicialmente de duas autoridades que estavam no jantar que poderiam ter vazado a conversa, ambos ministros. De acordo com relatos, a suspeita compartilhada por diversos integrantes da comitiva acabou funilando no nome do ministro da Casa Civil, Rui Costa. O ministro, que está em trânsito voltando para o Brasil, nega veementemente a informação. Segundo integrantes da comitiva, Costa tem um histórico de bombardear a primeira-dama nos bastidores, a ponto de episódios de desentendimento entre os dois já terem chegado à imprensa de forma a colocá-la em uma posição depreciativa. O pau tá comendo nas entranhas do chiqueiro, tomara que piore. Enquanto isso, o Congresso reage à tirania do STF e avança com PEC para limitar abusos do Judiciário. É isso mesmo. Após mais uma interferência autoritária do Supremo Tribunal Federal contra a vontade soberana da Câmara dos Deputados, parlamentares articulam com força uma retomada da chamada PEC das decisões monocráticas, uma proposta que visa pôr freios aos superpoderes concedidos a ministros não eleitos e que hoje se arrogam o direito de governar o país. Hugo Mota agiu, enfrentou o Supremo e entrou com uma ação no STF para suspender a ação do golpe contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e para fazer valer a decisão da Câmara, a votação da Câmara dos Deputados. Então para aí tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é urgente, mostra uma mudança de postura do Hugo Mota. Nesse nosso encontro de hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Mota agiu para enfrentar o STF para defender a Câmara dos Deputados. E segundo, se isso vai dar certo ou não. Vai funcionar? E você vai ficar abismado ao ver como os ministros do STF não se aguentaram. Como sempre, eles já foram para a imprensa para comentar o contra-ataque do Mota e adiantar sua própria decisão para a imprensa. Vamos então para o primeiro ponto. Olha aqui essa matéria da CNN explicando o que aconteceu. Olha aí. Hugo Mota aciona a STF e pede respeito à decisão de deputados sobre Ramagem. O que foi que o Mota fez exatamente, Deltan? Olha, ele não recorreu diretamente da decisão da primeira turma do STF que mandou prosseguir a ação do golpe contra o Ramagem e o Bolsonaro. Não. O Mota entrou com uma ação constitucional chamada de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF é uma ação utilizada quando algum ato do poder público viola preceitos fundamentais da Constituição. Nesse caso, quem está violando é o Supremo e o preceito fundamental violado é a competência, é a atribuição da Câmara, são as suas prerrogativas e atribuições exclusivas.
E antes de seguir aqui, mostrando para você o que o Mota pediu, eu quero mostrar o que diz a Constituição no artigo 49, inciso 11. Olha aí, artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 11, zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Ou seja, a Constituição muito expressamente deu ao Congresso Nacional o poder de defender a própria competência legislativa diante de outros poderes. Esse artigo da Constituição é absolutamente inconfundível diante de atropelos, de violações dos outros poderes, como feitos pelo STF nesse caso, mas também de forma recorrente, com ativismo judicial. O Congresso deve zelar pela sua competência legislativa. Ele tem que dizer, olha, nisso aqui você, STF, você, Lula, não podem se meter, porque essa decisão aqui é minha e não sua. E a decisão de suspender ou não o processo do golpe é soberana da Câmara, que decidiu, aliás, por uma votação muito expressiva. Foram 315 votos contra apenas 143 votos. E olha, diga o que você quiser do Hugo Mota, de todos os presidentes do Legislativo, desde Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, com todas as outras críticas que eu e você temos contra o Hugo Mota, a gente precisa reconhecer que ele foi o único que tomou essa atitude inédita de entrar com uma ADPF no STF contra decisões dos próprios ministros. Algo que está escalando a crise institucional e constrange o Supremo. Mas, Eltan, isso aí vai resolver o problema? Olha, eu já vou te dizer, mas se você gostou dessa atitude do Mota em defesa dos deputados, senta o dedo no like para mais gente entender que a pressão funciona e para mais gente se animar com essa mudança de postura do Mota. E agora bora entender que o Mota pediu nessa ADPF. O que foi que ele pediu? Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Vamos ler aqui na matéria da CNN. O documento enviado pela Advocacia da Câmara dos Deputados ao STF afirma que o entendimento da Corte representa a violação direta e frontal aos preceitos fundamentais da separação de poderes e da imunidade parlamentar formal. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra os seus membros. É o que consta no documento. A Advocacia da Câmara também afirma que a finalidade da prerrogativa de suspender a ação penal não é imunizar o parlamentar de responsabilidade, mas é evitar que processos com viés persecutório ou motivação política comprometam a independência do mandato e regular o funcionamento da Casa Legislativa. Então, o que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo, e eles estão certíssimos, isso aqui é corretíssimo, que a postura do Supremo, ao impedir a suspensão da ação do golpe que foi decidida pela Câmara, viola a separação de poderes. É claro que viola, porque cada um tem sua esfera de competências e atribuições, e o Supremo está atropelando a do Congresso. E mais, está dizendo que isso viola a imunidade parlamentar prevista na Constituição e essa prerrogativa da Câmara de suspender ações que possam ter um cunho político, persecutório do Supremo contra parlamentares. Isso atrapalha, isso interfere no funcionamento da Casa Legislativa. E estão certíssimos. É exatamente por isso que a Constituição previu a possibilidade da Câmara suspender a ação penal contra o deputado. E essa atribuição ela não poderia ser melhor aplicada do que na ação do golpe, porque é uma verdadeira farsa jurídica, um teatro judicial protagonizado pelo Supremo, em que todo mundo já sabe o resultado final, porque os próprios juízes já condenaram todos os réus antecipadamente na imprensa, dizendo como que eles vão julgar esses réus. E agora que você já entendeu o que aconteceu, vamos para o segundo ponto. Deltan, essa medida aí vai resolver o problema? Olha, eu sei, e você vai saber a resposta a isso aqui, tá? Porque, adivinhem, os ministros já foram para a imprensa pré-julgar esse caso também, pré-julgar a DPF, dizer como que eles vão decidir. Deltan, mas isso não é proibido por lei? Sim, isso é proibido por lei. Mas é proibido por lei por quê? Porque viola a imparcialidade. Veja só, eles já estão dizendo qual é a decisão antes de ler a ação, antes de ver os argumentos, antes de ouvir as partes, e eles já estão antecipando isso. Como que você vai esperar uma decisão imparcial dos ministros quando eles já dizem como eles vão decidir antes da ação tramitar? Isso tem que revoltar a gente por si só. E mais, finja a surpresa.
Eles disseram que a ação do Mota não vai prosperar. Olha que coisa absurda que saiu aqui no jornal O Globo. Ministros do STF não veem chance de recurso da Câmara sobre Ramagem prosperar e apontam ação inadequada. Ação inadequada? Alguém tem que falar para eles quem é que está praticando ações inadequadas. Eu lembro da Bíblia quando fala dos fariseus que apontam um cisco no olho do outro quando eles têm um tronco no seu olho. Um tronco, uma árvore no seu olho, e aponta um cisco no olho do outro. É o Supremo falando da ação da Câmara. Olha aqui o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que o recurso apresentado nesta terça-feira pela Câmara para que o plenário da Corte mantenha a suspensão do processo da tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem não tem chances de prosperar. Não tem chances de prosperar, foi o que os ministros falaram, gente. Mas para alguns ministros, uma ADPF não poderia ser usada em nenhuma hipótese para pedir uma revisão de uma decisão tomada pela turma. Eles alegam que o instrumento escolhido é inadequado, é equivocado. Ministros, tomem vergonha na cara. A ação mal foi proposta e vocês já estão na imprensa dizendo que ela não vai prosperar, antecipando sua decisão. Você quer uma prova maior do que essa, de que o problema dos abusos judiciais do Supremo não vai ser resolvido no Brasil, a não ser com o impeachment constitucional dos ministros? Eles não têm nenhum pudor, nenhuma postura de juízes, nada. Eles deveriam se manifestar apenas nos autos. Mas não, eles vão e eles comentam na imprensa até o que eles mesmos vão decidir. Eles estão agindo como políticos de toga. E eles fazerem isso aqui é mais uma evidência de que o Congresso precisa escalar a crise institucional e responder ao STF com remédios políticos, porque é a linguagem que os ministros do STF vão entender. Tomara que o Mota, não só depois dessa virada aí de chave dele de enfrentar o Supremo, ele se irrite ainda mais com isso, ele persevere, ele escale a discussão e que a pressão dos deputados por uma resposta ao Supremo aumente a ponto do Mota instalar a CPI de abuso de autoridade, que está lá na Câmara, parada, engavetada. É a CPI contra os abusos do Supremo que foi proposta pelo Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e que já atingiu todas as assinaturas necessárias. Se o Mota não tiver disposição de fazer o que é certo e justo, que o faça por cálculo político. Porque imagina o quanto de gente que, como você, como eu, estão frustrados e ficam frustrados ao ver tudo isso acontecendo. O que a gente não pode fazer é desistir. Aquele ditado Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha, deveria ser adaptado para dizer algo como Deus insiste aquele que persiste. Porque a perseverança ela não é só uma virtude bíblica, mas é o caminho de saída dos grandes problemas da vida. Hoje eu vou deixar os comentários abertos para você deixar neles a sua frustração. Mas também deixa uma palavra de ânimo, de perseverança, de incentivo, para que mais gente não desista. Veja que o Hugo Mota virou uma chave. Ninguém nunca tinha entrado com uma DPF. Quem sabe, no próximo passo, ele escala, ele aplica armas políticas e a gente vê a Câmara colocando o Supremo no seu lugar. O Senado colocando o Supremo no seu lugar. Ah, Deltan, é um sonho, mas me deixe sonhar e eu vou trabalhar para esse sonho acontecer. E o que vai tornar a nossa história mais bonita não vai ser a ausência de quedas e dificuldades, mas vai ser como nós juntos lutamos e superamos as quedas e as dificuldades. Um grande abraço. Eu quero aqui oficialmente deixar registrado que eu estou mudando de opinião sobre qual é a principal chave da oposição infiltrada no governo. Até ontem eu acreditava que fosse o Sidônio. Afinal de contas, o Sidônio tem feito uma contribuição fundamental para derrubar esse governo, quando ele pediu para que o Lula viajasse muito, falasse muito com a imprensa. Bom, mas nada do que o Sidônio fez se compara ao avanço que nós tivemos no sentido de derrubar a aprovação desse governo e aumentar a rejeição que a Janja tem nos dado. A Janja, eu acredito que ela deve ter brigado feio com o Lula e agora decidiu apoiar a oposição de forma sorrateira. A Janja é a nossa infiltrada e eu vou te explicar por quê. A Janja conseguiu pegar a viagem da China, que seria a carta na manga do Lula para poder melhorar um pouco a sua imagem, né, trazendo de lá acordos bilaterais com a ditadura chinesa.
A Janja conseguiu ofuscar isso tudo, você já sabe o comentário que ela fez. Tem mais, ela foi lá apresentar o filme Eu Ainda Estou Aqui, depois apresentou o Mapa Mundi de cabeça para baixo, como se fosse uma coisa fenomenal, passando mais vergonha no Brasil. Mas aí naquela reunião do Lula com Xi Jinping e outras autoridades do Partido Comunista Chinês, junto com a delegação do Lula, a Janja decide pegar a palavra e falar um absurdo, pedindo para a China ajudar a censurar o TikTok no Brasil. Lula tem que sair em defesa dela e nessa tentativa de defender ele admite que quer censurar o Brasil usando as mesmas técnicas do Partido Comunista Chinês. Então já pegou muito mal isso daí. Mas assim, pior ainda é a ruptura que a Janja está causando dentro do grupo, do núcleo duro ali em torno do Lula. Porque um dos ministros vazou a conversa e isso deixou o Lula, assim, não vou usar a palavra certa, mas ele deixou muito, muito bravo. E isso está saindo na imprensa. A Janja hoje está causando uma briga dentro do PT, porque o PT não aguenta mais a Janja. Gente, tratando aqui do que vai acontecer a partir deste episódio, esse incidente, chamemos assim, né, como o Valdo, que é dono da reportagem, classificou, esse incidente reforçou para o Lula uma percepção que a gente já tinha até trazido aqui, numa reportagem que, sinceramente, quando eu publiquei, houve uma repercussão amplíssima de algo que até as paredes sabem em Brasília. O ataque à primeira-dama, as críticas à primeira-dama são internos. Internos? Integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, integrantes da base aliada no Congresso Nacional e até integrantes do Supremo Tribunal Federal fazem críticas abertamente nos bastidores, entre eles a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. A Janja é alvo de críticas e reparos há bastante tempo. Tá vendo? A Janja é nossa, gente. E isso acontece dentro do governo. O que o Lula está fazendo agora é buscar um culpado. Ele está, de fato, procurando o mensageiro, digamos assim, deste novo episódio. Se vai encontrar, não sabemos. Ou seja, ele está procurando quem vazou a conversa, o evento onde a Janja envergonhou o Brasil diante do Xi Jinping e da China. Isso vai resolver a questão? Não. A primeira-dama tem adotado um discurso junto ali da sua equipe de que ela vai sim seguir no combate ao que chama de misoginia interna e externa. É claro, é machismo. Não é incompetência, não é incapacidade, não, é o machismo. A grande questão talvez seja aí de fato regulamentar qual é o papel institucional em momentos institucionais desta figura, que tem uma atuação diferente. Talvez, mal comparando aqui, alguém que tenha buscado um papel de formulação semelhante, seja Ruth Cardoso. Mas os tempos eram outros e a formulação, a forma, o modo de atuar era outro. A Ruth não envergonhava o Brasil como a Janja envergonha e ainda, a Janja gasta milhões e milhões do nosso dinheiro para viajar ao mundo envergonhando o Brasil. Também. A primeira-dama mistura dois ingredientes atual, né? Bastante barulhentos. Ela tem um discurso afirmativo forte e trabalha muito com rede social. Isso se mostrou uma combinação explosiva para dentro do governo. Então, nós temos uma situação onde o governo, o núcleo do governo, não aguenta mais a Janja. A Janja não conseguiu contribuir em nada. As últimas pesquisas mostram uma rejeição de 58% da Janja. E aí, parece que o Lula descobriu quem foi que vazou a conversa. Rui Costa vira principal suspeito de vazar conversa de Lula e Janja com Xi Jinping. Rui Costa, um ministro do Lula, um nome forte dentro do PT, um ex-governador da Bahia. Bahia, que é o principal núcleo de eleitores do Lula. Bahia é um país que tem um estado que tem uma população muito grande, onde a esmagadora maioria vota no Lula. E o Rui Costa manda na Bahia. O Lula agora vai brigar com um cara da Bahia, o PT da Bahia. Isso é Janja, você é maravilhosa, Janja. Você tem que filiar no PL, não tem jeito. Filia no PL, ano novo, você tem feito um trabalho fenomenal. E obrigado pelo trabalho que você tem feito. Continue viajando, não deixe esses machistas, não deixe esses misóginos te oprimirem. Vá pra cima, gente. Você tem que trabalhar. Eles não podem impedir uma mulher
da sua estirpe, da sua envergadura de viajar ao Brasil. Viaja muito, país. Eu acho, agora, eu não vou mais reclamar, eu não vou mais pedir nenhuma investigação do TCU. Eu acho que você deve viajar muito, muito. Continua fazendo esse trabalho que tem sido fenomenal. Você está causando uma briga entre um dos 2 maiores nomes do PT no Brasil. É sensacional. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.